Tá faltando goleador no Bahia? Contra o Sampaio Corrêa, foram 18 finalizações. Renato Paiva chegou a citar em entrevista coletiva pós-jogo que o Bahia tem feito o mais difícil no futebol, que é criar as oportunidades. Isso é verdade. Observando os números dos últimos jogos do Bahia, foram 18 finalizações, ou seja, 18 oportunidades de marcar. E contra o Atlético de Alagoinhas, jogo que o Bahia venceu por 2-1, o Bahia teve 15 finalizações. Só que, quando a gente observa os números, principalmente contra o Sampaio Corrêa, além do pênalti perdido, o Bahia finalizou 10 vezes fora do gol. É muito. Ou seja, está faltando pontaria, está faltando qualidade nas finalizações, ou está faltando um goleador. A gente tinha trazido aqui em vídeos do canal 2-1, vou deixar até aqui em cima o link, falando sobre a contratação do Everaldo. Apesar de ser um bom jogador, ter qualidade técnica, tem bom domínio, tem bom passe, sabe se posicionar, mas o Everaldo não é um grande finalizador. O Everaldo já tem mais de 10 temporadas de carreira. O Everaldo não é um artilheiro como o torcedor está escrevendo ou esperando que ele seja. Então, Everaldo nunca foi. Se nesta temporada o Everaldo se tornar o artilheiro do Bahia, mérito dele de evolução. Mas que o torcedor entenda que o Bahia contratou um bom jogador, não um grande artilheiro, não um grande goleador. Só que no futebol a gente precisa de resultados. No futebol, para obter resultados, a gente precisa marcar gols. E para vencer os jogos, a gente precisa marcar mais gols do que o adversário. E o Bahia está tendo dificuldades de marcar gols. Tanto é que a maioria dos gols do Bahia na temporada foram de jogadores, né, que não são da função de centroavante. O Biel, que é ponta, que marcou 2 gols, o Rezende, que é volante, marcou 2 gols, e o Ricardo Goulart, que está jogando improvisado de centroavante, mas na verdade é um meia atacante. Então, para o Bahia, né, fazer valer esse seu domínio de posse de bola, é uma característica até aqui. Nos 4 jogos que o Bahia fez, o Bahia teve mais posse de bola. O Bahia teve mais finalização do que o adversário. Só que o Bahia não está traduzindo isso em gols. E quando você não traduz em gols, pode não traduzir em resultado. Nas 3 primeiras partidas foi suficiente, ok. Mas na partida contra o Sampaio Corrêa, a falta de gol influenciou diretamente no resultado. Aí não adianta depois lamentar. Tive mais posse de bola, tive mais. Não adianta. A bola precisa balançar as redes para você vencer, para você pontuar, para você ter paciência. O Renato Paiva vai experimentar pela primeira vez no Bahia, né, um pós-derrota. Ele não sabia o que era pós-derrota. Então, já vai haver a pressão, a expectativa. Não a pressão pelo fora Renato Paiva, mas a expectativa pelo próximo jogo. Não só o Renato Paiva, como o Everaldo vai ficando cada vez mais pressionado. Mas eu entendo que, assim como o Renato Paiva falou na coletiva do pós-jogo contra o Atlético de Alagoinhas, que o Bahia precisa de jogadores e que jogadores vão chegar, e jogadores diferenciados. Eu aposto que um desses jogadores que são diferenciados, que o Renato Paiva se refere, será um goleador. Porque sem goleador não há tantos gols que sejam suficientes para as vitórias. Então, o Bahia precisa de um goleador. A gente sabe que é uma posição carente no mercado, né? Uma posição difícil, uma posição que o valor
geralmente é mais alto, porque o gol ele tem muito valor no futebol e tem que ser assim, porque o futebol, a forma de medir não é posse de bola, não é finalização, não é escanteio. A forma de medir futebol é através do gol. E na minha opinião, o Bahia precisa, o Grupo City precisa buscar um goleador, porque o Bahia já tem no seu elenco jogadores que não têm histórico de marcarem muitos gols. E, por enquanto, estamos aí no estadual e na Copa do Nordeste, que é um campeonato regional. Virá posteriormente o Brasileirão, que é um campeonato mais difícil, onde a qualidade técnica já é mais próxima, então você precisa de jogadores mais diferenciados. Se eu sou Bahia, né, buscaria urgentemente um centroavante barra goleador, porque eu acho que até agora no elenco o Bahia ainda não tem. Eu quero saber a sua opinião. E você, torcedor, o que tá achando? Tá faltando os gols ou tá faltando o goleador? Na minha opinião, tá faltando o goleador para fazer os gols que o Bahia precisa. Nós somos do canal 2x1, aqui não tem empate. Deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal 2x1. Aqui não tem empate.